Chegou! Eliseu Rodrigues, tudo bem, Paz do homem de Senhor, meu Deus? amigo, tudo bom? Paz do Senhor, meu amigo, melhor agora com você aí, E nesse a família? tempo poderoso. Família está aqui, Lourenço está aqui com energia, mais energia que a Itaipu, irmão. Na hora que você me ligou, eu ouvi a vozinha dele. Rapaz, pensa que tá numa energia que ninguém dá conta dele, não. Não sei se é a gente que tá velho, não sei se é Quantos eles que estão meses já? nascendo com a carga cheia. 1 ano e 8 meses. É Ele, maravilhoso. O meu já tá ele, com 8 meses. Ele tá nascendo, já estão nascendo com a carga cheia, bateria lotada. E lítio. Glória a Deus, é um prazer te receber aqui no meu Instagram, meu amigo. Prazer é meu, né, rapaz? No próximo, na nossa próxima, aí você fica aqui no meu para ficar salvo aqui, porque você tem que dar a chance dos menorzinhos, igual eu, crescer um pouquinho. Tem que ficar gravado aqui pelo menos por 24 horas que você teve no meu Instagram, que é pro povo acreditar. Porque se a gente conta pro pessoal, Vigia, eles entram para ver e falam assim, tava nada, não vi nada. Fui lá no vigia, vigia. Mas eu vou printar a tela e vou postar para todo mundo ver que é verdade. Eliseu, tudo bem por aí, amigo? Bem, graças a Deus. Quarentena. Tudo bem com a família? Tudo tranquilo? Bem, bem, bem. Que bênção, que bênção. Nós vamos falar de um assunto que o Brasil ama, né? Um assunto não, uma personagem, um cara extraordinário. É, exatamente. Paulo Apóstolo. O maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Eita glória. O leão dos apóstolos. Era o cara, não era? Meu Deus do céu. Eu vi um pastor dizer que se ele não fosse cristão, ele seria paulano. Ei, ai. O senhor conhece essa Bíblia? Anote, pastor. Conheço. Legal, né, que você faz suas anotações. Na verdade, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu rabiscava as minhas Bíblias todas. Pois é. Todas. Aliás, eu tenho várias Bíblias que eu quero deixar para o Lorenzo, né? Onde eu tenho anotado todos os estudos que eu fiz, as ministrações, as pregações, porque eu sempre fui de escrever na Bíblia, de marcar na Bíblia, nunca fui de fazer esboço. Então, eu sempre marquei aqui na Bíblia os textos que eu precisava, eu procuro pintar eles, ó. Eu nunca pego na Bíblia sem isso, ó. Caneta, marca-texto, porque eu sou muito visual. Então, o que eu faço? Para cada tema Você que eu vou faz mapas falar, mentais. exato, para cada tema eu uso uma cor, entendeu? Porque como eu sou mais visual, então se eu ver a cor, eu já me lembro do assunto, então estou sempre trazendo aquele assunto na minha mente, entendeu? Legal. Pastor Isaac Soares, um abraço, amigo. Pastor, deixa eu pôr seu Instagram um pouquinho aqui. Como você que manda. Eduardo Reis só ou PR? Arroba PR Eduardo Reis. Arroba PR Eduardo Reis. Isso. Esse é o Instagram do mestre. Arroba PR Eduardo Reis. Amigo, você começa? Começo. Bora. Eu acho interessante o fato de que nem mesmo esse grande homem, nem mesmo Paulo teve uma história fora da história de alguém. Ok. Anota aí, gente. Isso aqui é porque eu tô com a Bíblia grande, é mais difícil de achar, né? A pequenininha você acha rapidinho. Gênesis 37 diz: essa é a história de Jacó. Aí começa, sendo José de 17 anos. A gente percebe a história de José dentro da história de Jacó. A gente percebe a Exato. história de Eliseu nascendo dentro da história de Elias. E a história Exato. desse grande homem, Paulo, dentro da história de um diácono servo, Estevão.
todos nós precisamos entender que nossa história começará dentro da história de alguém. Uau! Por isso que eu costumo dizer, pastor Eduardo, quem despreza a história de quem veio antes dele nunca estará apto para escrever a própria. Uau! Sempre alguém com história me influenciará. Eu sei que o senhor prega muito isso, você fala muito isso. Poderosíssimo isso. E eu também. Então, como começa a história de Estevão? Numa necessidade. Numa necessidade. Muita gente me pergunta, pastor, um dos segredos para eu saber qual é a minha chamada. Eu falei, identifique a necessidade da sua igreja, da sua comunidade, da sua rua, da sua família. O ministério sempre nascerá na necessidade. É óbvio, tem o preparo, tem a chamada. Mas você precisa entender que você é necessário. E a chamada... Quando eu abaixar a cabeça aqui, Eliseu, não repara não que às vezes eu estou anotando ou marcando textos, tá bom? Eu também vou marcando algumas coisas. Então, o senhor entende isso, que o ministério de Estevão nasce na necessidade. Versículo 1. Crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, na distribuição do alimento. Então, a história dele nasce na necessidade de resolver um problema na igreja. O problema estava na dificuldade de distribuir as alimentações para os mais necessitados, que eram as viúvas. Exato. As viúvas de uma outra raça, né, como a gente sabe, estavam sendo esquecidas. Por uma razão circunstancial, surgiu um desacordo e assim surgiu a murmuração da igreja. Então, nós temos aqui um problema que se repete com uma nova roupagem. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que no capítulo 5, a primeira dificuldade a surgir no meio do povo de Deus foi em torno de questões de dinheiro. Agora, mais uma vez, a má administração envolvendo dinheiro para a distribuição dos alimentos gera um problema na igreja. A diferença é que lá foi um casal. Aqui são várias pessoas. E lá houve hipocrisia, esconderam o que realmente estava no coração. E aqui os irmãos levaram o problema até os apóstolos. E a liderança disse assim: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse negócio. Anotei uma frase aqui. Theodore Ferris disse: novas situações requerem novas soluções, novas providências, novas organizações, novos métodos e, acima de tudo, novos homens. Então, nós temos um problema que se repete, porém com a nova roupagem. Então, se exigiu uma nova organização e novos homens. Quem entrou na história? Estevão. Só que, pastor, mesmo com uma nova situação, com novas roupagens, e mesmo com novos homens sendo convocados, uma velha prática foi valorizada: a oração. Por quê? Porque eles dizem no versículo 4, versículo 3, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação. Então, novos homens serão selecionados para nos ajudar na liderança do ministério. Mas a oração continua no versículo 4. Nós perseveraremos na oração e na palavra. Depois, a oração ainda continua sendo valorizada na imposição de mãos, porque ninguém pode ter autoridade se não for autorizado. Então, no versículo 6, a imposição de mãos, a autorização. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Então, nós temos mais uma vez a oração. E a velha prática da oração, apesar da nova solução e dos novos homens, continua sendo valorizada no versículo 8. Estevão era cheio de fé. Estevão era cheio de poder. Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Onde é que tem a oração aqui? Está aqui nas características desses homens. Por quê? Desse homem que está entre os 7. Porque, biblicamente, o senhor há de convir comigo, pastor Eduardo, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, ninguém pode ser cheio de poder, cheio de fé, fazer prodígios e sinais de forma verdadeira se não for uma pessoa de oração. Se não vive na prática de oração, não chega ao nível de Estevão de superar a expectativa. Porque Pedro, vamos supor, Pedro ou João, a liderança disse no versículo 3, só precisa de 3 qualidades: boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria.
Aí o que que Estevão tem a mais? Fé, poder, faz sinais e prodígios. É um camarada que vai além do que se espera dele. Muito além. Muito além. Isso é para quem vive na prática da oração. Tem um problema na igreja, pastor Eduardo? Tem. Mas Estevão, com mais 6, são apresentados como homens solução. E só haverá homens solução, ou homens solução, se houverem na igreja homens de oração. Vamos generalizar. Só haverá na igreja pessoas soluções, se houver na igreja pessoas de orações. Que toda igreja haverá problemas. Eu estou nela, o senhor está nela, nós estamos nela. Mas se vivermos na prática da oração como Estevão, nós seremos pessoas que traremos a solução para a igreja. Porque só identificar os problemas da igreja, abrir um canal no YouTube e descer o porrete, tá fácil. Agora você ser como Estevão, alguém que pode ajudar a solucionar os problemas em meio ao povo de Deus, tá difícil ou não tá, pastor? Muito. Esse camarada, se eu tenho algo a falar sobre ele, que é lindo, continua aí. Depois Não, eu quero lhe ouvir, vai lá. Ok. Esse homem vai fazendo a diferença, ele vai superando as expectativas e ele vai servindo as mesas. Então, a expressão, versículo 2 aqui, sirvamos as mesas. Nós não vamos deixar a palavra, deixar de pregar para servir as mesas. Então, escolhei dentre vós. A democracia até que funcionou aqui na igreja. Ok. Servir a mesa aqui é ser servo, ser diácono. Estevão é selecionado com essas qualidades para ser um diácono, ser um servo. Detalhe aí que alguns foram separados para o serviço da mesa, da comunhão ali, do partir do pão, de todo que envolvia as obras sociais da igreja, e outros para a pregação da palavra. Quem dera os obreiros de hoje tivessem essa consciência, né, de que cada um tem o seu lugar e que ninguém é mais ou menos do que ninguém. Exato. É verdade. Eles foram eleitos, eles foram escolhidos pela igreja. Versículo 3, escolhei dentre vós. Então, são pessoas conhecidas na igreja. Boa reputação, importa sim o que falam de você. Cheios do Espírito Santo, controlado pelo poder do Espírito, viver na prática da oração. Sabedoria, saber lidar, saber como administrar. Ok. 4, nós, os apóstolos, vamos perseverar na oração no ministério da palavra. Versículo 5. Contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, e aí elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. Ok. Os apresentaram aos apóstolos. Perceba que a igreja seleciona os camaradas. A igreja olha para eles. Eu acho que já vi até o senhor falando isso. A igreja identifica a chamada deles. Sim. A igreja olha para eles e sabe que eles têm algo a fazer por ela. Você não tem ministério se a igreja não te reconhece. Se a igreja não reconhece. É isso aí. A igreja reconheceu o ministério dos camaradas. É isso. Os apóstolos impõem as mãos sobre eles no versículo 6. A palavra cresce no versículo 7, se multiplica o número dos discípulos, até sacerdotes obedecem à fé no versículo 7. E Estevão fazia grandes sinais entre o povo. E nos debates, apresentando Cristo e o Evangelho, versículo 9, versículo 10, ninguém suportava a sabedoria com que Estevão falava. Ok. Estevão sempre falava de Deus. Esse ninguém suportava a sabedoria com que ele falava é uma coisa para a gente poder fazer uma outra live, hein? Isso aqui é terrível. É tanta sabedoria que as pessoas não podiam suportar. Vai lá. Não suporta aquilo que você sempre fala. Nem todos podem suportar. Jesus também usou essa expressão. É verdade. Mas tem que mudar. Não, irmão, não vou descer o nível, não. Sobe você o nível para tentar entender onde é que... É isso. Essa é a palavra. Né? Sobe você. Por que eu tenho que descer? Sobe você. Por que eu tenho que descer? Sobe você. E eu tô aqui para te fazer subir, cara. Então os caras querem debater com o Estevão, em vez de se submeterem à sabedoria dele, pastor. É o tipo de gente que, ao invés de se submeterem àquilo que Deus me deu, ele prefere zombar de mim. Para que, através da sua zombaria, se disfarce que ele não tem o que eu tenho. Então seria melhor ele se submeter. Exato. Esse tipo de pessoa... me submeter ao que Deus te deu. Esse tipo de pessoa, pastor, quer transformar debate em discussão. O que é o debate? É a troca de conhecimentos. O que é discussão? Troca de ofensas. É verdade.
É Então, verdade. eles querem descer o nível nas ofensas, mas a gente vai para o debate. Vamos trocar conhecimento, discutir ideias. É isso aí. Homens foram subornados. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Porque eles supervalorizavam Moisés e o sistema de Moisés e também o templo. 13. Apresentaram falsas testemunhas. E o homem de Deus agora vai sofrer com calúnia. E ele é levado às autoridades judaicas. E no versículo 15 diz que quando olhavam para ele, o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. Uau! Isso é maravilhoso porque Muito maravilhoso. é incrível. Eles acusam Estevão de ser alguém que despreza Moisés no 11. E o rosto dele brilha igual o rosto de Moisés brilhava no 15. É. O mesmo Deus que fez o rosto de Moisés brilhar, faz o rosto de Estevão brilhar. Eu gosto disso aqui, bora lá. Fecharam os ouvidos para a inocência, mas não puderam fechar os olhos diante da luz que brilha nos olhos daquele servo pregador. Exato. Quando que o rosto de Moisés brilhou? Êxodo 34, 29, na comunhão com Deus. Onde que o rosto de Jesus se elevou ao nível de glória? Em Lucas 9, 29, enquanto estava em oração. E o rosto de Estevão brilha porque, com certeza, em seu espírito, ele estava ali em comunhão, em oração com Deus, diante daqueles homens. Como eu já falei, disseram que eles desprezaram Moisés, e do mesmo modo que o rosto de Moisés brilhou, o dele brilha. Era o próprio Deus dizendo: eles não são opositores, são filhos do mesmo Deus. Esse homem tem o rosto brilhando como o rosto de um anjo, que indica humildade, singeleza. É o seguinte, pastor Eduardo, grava essa, anota essa aí, que o rosto de um homem de Deus só é capaz de brilhar de tal forma se ele tem uma vida de íntima comunhão com Deus em humildade. Por quê? Porque foi o orgulho, foi a soberba, foi a rebelião que transformou anjos em demônios. Uau. Só a comunhão com Deus nos assemelha a anjos. Só a comunhão com Deus faz o nosso rosto brilhar como o rosto de um anjo. Anotou essa? Anotadinho. Agora, pastor Eduardo, olha que maravilha para a gente que é pregador. Versículo 15, o rosto dele brilha. Versículo 7, capítulo 7, versículo 2, ele vai começar a pregar. Vou repetir. Capítulo 6, versículo 15, o rosto dele brilha. Capítulo 7, versículo 2, o rosto vai começar a brilhar. Eu anotei aqui. Quem dera que o nosso rosto brilhasse, destacando o sermão que está em nosso coração, antes mesmo de pregarmos. Uau! Quando é o povo olhar para mim e saber que eu tenho a palavra no coração, eles identificam no meu rosto, no nosso rosto. Eu vejo isso no seu semblante, que o Senhor tem a palavra de Deus para a nossa geração. Eu vejo isso no semblante do meu pastor. Eu vejo isso no semblante de amigos. Porque o sermão aqui dentro, ardendo aqui, pastor, faz poderoso, com que o poderoso. brilhe. Muito poderoso. Agora, é interessante que ele dá uma aula desde o Antigo Testamento até aplicar na vida daqueles homens. E quando ele acaba o seu sermão, versículo 54, o senhor pode ler para mim? E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Tá aí, tá bom. Depois da mensagem do pregador, depois da mensagem, né? A mensagem do pregador de rosto brilhante Enfurece corações. Deixou os seus ouvintes com semblantes, pastor, enfurecidos. Ministros com aparência de lobo, rangendo os dentes. É isso Enquanto aí. Estevão tinha o rosto brilhando como o rosto de anjo, apresentou uma sabedoria tão linda e perfeita que o rosto dos opositores, dos inimigos da palavra, se tornaram semblante de lobos. Meu Deus do céu. Uau. Meu Deus do céu. Porque os caras não se submetiam ao ministério daquele homem. Então, Estevão é odiado e a ira está no rosto desses homens que querem estraçalhá-lo. Mas por que o amor não está no rosto deles?
porque nunca esteve no coração deles. E Deus nunca permitirá brilhar em nosso rosto aquilo que a gente apagou no coração. Nunca. Se Cristo, a mensagem de Cristo, a unção de Cristo, a mensagem da cruz foi apagada, desprezada no coração deles, é claro que o semblante não vai evidenciar isso. Então, após o seu glorioso sermão, o que ele faz também? Ele olha para cima e ele vê o Deus da glória e a glória de Deus. O que ele diz aí, pastor? No versículo 56. Não, perdão, 55. O que está escrito sobre ele? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus, que estava à direita de Deus. Agora, volta aí comigo, pastor. Volta aí, capítulo 7, versículo 2. Verso 2. E ele disse: homens, irmãos e pais, olha o ouvi. respeito dele, pastor, com os homens do Sinédrio, né? Homens, irmãos e pais. Olha. Ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Gente, vocês precisam ouvir a mensagem do pastor Eduardo. Abraão, o hebreu, pastor, é isso? Abraão, o hebreu, exato. Meu Deus do céu, lá em Camboriú. Pastor, o senhor percebeu aí que ele, no versículo 2, ele começa a pregação falando do Deus da glória. Exato. E ele termina a pregação vendo a glória de Deus e o Deus da glória. Exato. Muito lindo, muito lindo. Aleluia! Irmão, bora muito viver poderoso. o que a gente prega, bora pregar o que a gente vive. Se eu começo o meu sermão pregando sobre a glória, eu quero ver essa glória. Se eu prego o que Jesus cura, eu quero ver cura. Se eu prego o que Jesus faz, eu quero ver Jesus fazendo. Bora ver os comentários do povo glorificar aí. Se eu falo, põe um coraçãozinho aí, põe um glória a Deus. Dá um glória aí, vitorioso. Dá glória aí, gente. O cara começa no capítulo 7, versículo 2, falando do Deus da glória, e ele encerra dizendo, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo a glória de Deus. Maravilhoso, muito não lindo. é? Maravilhoso, muito lindo. Para, a gente vai chegar em Saulo, hein? Sim. Então eles tapam os ouvidos. Eles tapam os ouvidos, rangendo os dentes como lobos, para não ouvirem a pregação daquele homem. E ele testemunha que está vendo os céus abertos. E quem está de pé no 56? Jesus. O cara pregou um sermão que deixou Jesus em pé, meu irmão. É verdade. Dá para pegar outros textos em que ele está sentado à destra, né? Aqui ele está de pé. Aqui está em pé, meu irmão. Verdade. Enquanto eles te rejeitam aí, eu estou de pé para te receber. Enquanto eles rejeitam sua mensagem com semblante de lobo, eu estou aqui te mostrando a glória, dizendo, o céu recebe o seu espírito, o céu recebe sua mensagem, eu recebo a sua mensagem, eu recebo você, mensageiro. Por que Jesus está de pé para receber ele? Claro, porque no templo ele não cabia mais. O templo, ele é acusado de desprezar o templo. E o Sinédrio eram os homens que mandavam no templo. Então, se o templo terrenal rejeitou o cara, o sumo sacerdote do templo espiritual celestial disse, está aqui, pode vir, vem para papai. Coisa linda, Glória coisa linda. Glória a Deus. O templo terreno e os seus sacerdotes já não o aceitavam mais. É nesse momento que o templo celestial e o sacerdote celestial está preparado para receber o quê? A última oração. E o espírito do homem, quem tinha o corpo na terra, mas suas orações estavam, através de suas orações, ele estava sempre conectado ao céu. Aí eu encerro que no versículo 58, no 58, ele é expulso da cidade, a minha tradução diz, ele é arrancado para fora da cidade e lançado em outro ambiente. E essa parte que é do pastor Eduardo Reis. Depusaram os seus vestidos aos pés de um jovem, aos pés de um jovem, aos pés de um jovem. Como que tá na sua tradução aí o verso 58? Expulsando-o, arrancando-o para fora da cidade, o lançaram em outro ambiente. Continua. E as testemunhas e o apedrejavam. Era contínuo. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo.
aos pés de um jovem chamado Saulo. Lê de novo essa parte. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo. As vestes de quem foi para o pé de Paulo? Estevão. Lê de novo. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui começa a história desse camarada, né? O Saulo. Aí a história dele dentro da história de Estevão. O iniciozinho da história de Paulo é um negócio muito lindo. Dá uma né? caneta boa que a minha tribulou, amor. O comecinho da chamada de Paulo é uma história muito linda. Não, começa não. Pera aí, deixa eu pegar a caneta ali. Sai daí, macho. O cara vem, ó, amor, sai fora, varão. Vamos lá. Eu quero falar, na vida de Paulo aqui, alguns aspectos muito importantes que eu creio que a igreja de hoje acaba deixando passar despercebido, ok? Nós conhecemos a história que Paulo caminha a Damasco, encontrou com a luz, Jesus falou com ele da luz. Nós sabemos a história, ele perdeu ali a visão, foi levado à casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita. Um camponês chamado Ananias pregou para ele, quando as escamas dos seus olhos caíram. Até aí, nós todos conhecemos e comumente na igreja todo mundo sabe disso. O que vem depois é que normalmente as pessoas negligenciam. O que aconteceu com Paulo logo depois dessa experiência na casa de Judas, ok? Uhum. Paulo foi para a Arábia Saudita. Ele foi para a Arábia, ok? E eu costumo dizer, e se vocês quiserem anotar isso aí, anotem e guarde bem isso aqui. Paulo é o Moisés do Novo Testamento. Paulo é o mediador dessa nova aliança, do novo pacto. Né? Moisés era um mediador do antigo pacto, Paulo é um mediador no novo pacto, lembrando que Paulo é um mediador que vai apresentar a Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Paulo é o mediador da doutrina, da revelação, ok? É Paulo que vai decodificar isso para as pessoas. Então, quando Paulo vai para a Arábia, para onde ele vai? A Bíblia não diz para onde ele vai, mas só diz que ele passou, aqui em Gálatas, se você puder abrir comigo aí, Gálatas capítulo 1, verso 17, diz assim, que ele vai contar um pouco da história dele, e no verso 17 ele vai dizer, nem tornei para Jerusalém. Ou seja, quando ele terminou de viver aquela experiência, né, ele não voltou para Jerusalém, né? Ele foi para a Arábia, né? Ele não foi para Jerusalém e nem foi se encontrar com os que já eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E voltei depois outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos e meio, foi a Jerusalém. Então ele foi para a Arábia e na Arábia foi que ele teve revelações. Pouca gente sabe, mas o Monte Sinai, onde Moisés se encontrou com Deus e recebeu as pedras da lei, ele fica na Arábia, né? Esse monte fica nas terras de Jetro, Midian, na Arábia, quando você cruza pelo Golfo de Acaba. Todo mundo pensa que os filhos de Israel cruzaram o mar pelo braço que dá para o canal de Suez. Mas Israel cruzou pelo braço que dá no Golfo de Acaba. O senhor já fez caravana para lá? Muitas, já tive muitas vezes lá, dei muitas aulas lá. Em novembro agora nós estamos indo de novo para fazer uma escola do reino em Israel. Nós vamos passar pela Inglaterra e vamos para Israel. Mas observe, eles cruzaram para as terras de Midian, tanto que Jetro resolveu ficar nas suas terras e não acompanhou Moisés. Né? Provavelmente Zípora também ficou com ele. Então Paulo foi para esse mesmo lugar, para a Arábia. E ali Paulo teve revelações muito poderosas. Se a gente ler aqui em Gálatas, no capítulo 1, verso 11 e 12, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Ou seja, isso não é da carne, isso não veio de homem. E ele está dizendo também, pastor, se o senhor estiver errado, você me fala, que não foi por tradição oral, né? Muita tão coisa. Pouco. É revelação, meu irmão. Tão pouco. Porque não o recebi e nem o aprendi de homem algum. Pronto, ele está dizendo claramente. Não recebi nem aprendi de homem algum. Isso aí. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Pela revelação de Jesus Cristo. Então, presta atenção. Esse Paulo recebeu muitas revelações de Jesus Cristo. Uma das revelações que ele teve é acerca da ceia do Senhor.
ok? Agora, a pergunta que se tem que fazer é, por que Jesus falaria da ceia com alguém que não participou dela, tendo lá pelo menos 11 que participaram? Lembrando que nós temos 4 sinóticos na Bíblia que falam sobre a ceia. Nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas e nós temos 1 Coríntios, capítulo 11. No Evangelho de João não se fala da ceia. No Evangelho de João só se fala até a Páscoa. Enquanto comiam a Páscoa, ok, Jesus deu um bocado molhado para Judas. Judas levantou e saiu. Os discípulos pensaram que ele tinha ido comprar alguma coisa que faltava para os preparativos da Páscoa, ou seja, a Páscoa estava recém-iniciando a ceia da Páscoa, ou que teria ido dar esmolas a alguns pobres, ok? Então Judas sai antes de Jesus instituir a ceia. O quadro de Da Vinci está errado. Jesus não ministrou a ceia para 12, ele ministrou a ceia para 11. Judas saiu antes. Lembrando que é a ceia que conduz o homem ao arrependimento. A traição de Pedro doeu mais em Jesus do que a de Judas, porque traição dói mais de quem é mais próximo, ok? Então, uma coisa é o Eduardo Reis te trair, outra coisa é seu pastor te trair, Eliseu. Então, quem é mais próximo vai doer sempre mais. Pedro traiu Jesus, né? E Pedro era muito mais próximo de Jesus. Aonde ninguém ia, Pedro, Tiago e João sempre estavam. Judas era mais distante. Uma traição de Judas não doeria tanto como a traição de Pedro. Judas traiu longe de Jesus. Jesus não viu. Pedro traiu diante de Jesus, no pátio do sacerdote. Pedro estava olhando no olho dele quando disse, eu não te conheço, eu não o conheço. Ok? Então, essa traição de Pedro doeu muito mais. Porém, Pedro chegou ao arrependimento. E Judas, mesmo buscando, porque a Bíblia diz que ele arrependido jogou as moedas, ele não encontrou arrependimento. Porque não existe arrependimento fora de Cristo. Você não pode buscar arrependimento em sacerdotes. O arrependimento está em Cristo. Se Judas tivesse ceado, ele teria chegado ao arrependimento. E tem muitas pessoas nas nossas igrejas que não chegam ao arrependimento, porque quando elas pecam, você tira Jesus delas. Entendeu? Como é que elas vão se arrepender se é Cristo que leva o homem ao arrependimento? O ofício do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Guiar a igreja no conhecimento da verdade e glorificar a Cristo. Não faz parte do ofício do Espírito Santo conduzir o homem ao arrependimento. Esse é o papel de Cristo. É Cristo que devolve o homem para Deus. É Cristo que faz o homem voltar pelo seu caminho de arrependimento. Então, sem Cristo, ninguém vai se arrepender. Então, como Judas ficou de fora, não conseguiu se arrepender, e Pedro, tendo magoado mais, conseguiu encontrar o arrependimento. Mas isso é um outro ponto que nós podemos falar em outro momento. Eu quero ficar aqui no ponto em que nós temos 4 sinóticos da ceia, Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios capítulo 11, e o apóstolo Paulo começa o discurso sobre a mesa do Senhor, falando sobre o fato de que eles estavam fazendo algo muito semelhante à Páscoa. Ainda que eles tivessem mudado o nome daquilo para ágape cristão, era muito semelhante à Páscoa. Paulo falou isso, o que vocês estão fazendo não é a ceia. E ele vai começar a falar o seguinte, assim como eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que na noite em que ele foi traído, Paulo não estava lá. Paulo não estava lá. Jesus tem que ter revelado isso para ele, porque Paulo não estava lá. Agora, qual é a razão de se revelar isso para Paulo se Paulo não estava lá? Porque aqueles que estavam lá mudaram o nome da Páscoa para ágape cristão, para reunião de amor, para reunião fraternal, mas eles estavam fazendo a mesma coisa. A igreja brasileira dá nada para fazer isso. A gente muda o nome das festas e fala que não é festa, entendeu? A gente faz a festa junina e fala que é country. A gente faz uma festa lá pro Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim, e a gente muda o nome da festa e diz que não é a festa. Mas bate uma foto e mostra para um ímpio, quem sabe ele tem mais discernimento que você. Pergunta para ele o que é. Se ele falar que é junina, você acredite. Entendeu? Uhum. E aí, daí por diante, nós temos muitos exemplos. Mas o ponto crucial aqui é por que teve que ensinar para Paulo? Porque os demais já tinham abandonado aquilo que Jesus tinha estabelecido. E Paulo e Lucas vão ser os 2 únicos relatos no Evangelho de Lucas e na narrativa de Paulo que ele vai dizer o seguinte, faça isso em memória de mim, ok? Mateus não fala em memória de mim, Marcos não fala em memória de mim, porque lá em Levítico, no capítulo 2, e verso de número 2, vai dizer que as ofertas de manjares, o que é uma oferta de manjar? Toda oferta tem oblação, libação e azeite. Oblação é a parte sólida da oferta, libação é a parte líquida da oferta, e o azeite é aquilo que dá o cheiro suave. Ou seja, numa oferta de alimento... Anotar. Repete aí. Libação, oblação e azeite. A oblação é a parte sólida da oferta, a libação é a parte líquida, e o azeite é o que dá o cheiro suave.
Nós estamos fazendo, é igual fazer comida. Você vai pôr no fogo grãos, vai pôr azeite para não cheirar mal, não cheirar queimado. É igual afogar arroz, ok? Então, essas são ofertas de alimentos minhá, né? Ofertas de manjares. Então, essas ofertas são memorial. Quando nós ministramos a ceia, é essa oferta que nós estamos oferecendo. Porque o que a ceia é? Farinha amassada com azeite, né? Sem fermento. É isso que é o pão da ceia. E suco puro de uva. A oblação está no pão, que é a parte sólida, a libação está no suco de uva, que é a parte líquida. Ok? E o azeite que foi no pão é o que dá o cheiro suave. E a presença do Espírito Santo em nós também é o que dá o cheiro suave, se quiser fazer uma aplicação aí para os nossos dias. Mas preste atenção, essa oferta é um memorial que aponta para o fato de que um sacrifício vai ser entregue. Em Levítico capítulo 1 fala da oferta de holocausto, Levítico capítulo 2 fala da oferta de manjares, Levítico capítulo 3 fala da oferta de sacrifício. Uma oferta valida a outra, e essas ofertas são chamadas ofertas de redenção, porque não há redenção sem elas. Então, para que nós pudéssemos ser redimidos, Cristo precisou ser um holocausto, Cristo precisou ser manjares e Cristo precisou ser sacrifício. Quando que Cristo foi holocausto? Na fundação do mundo, porque diz em Apocalipse, Cristo, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Deus acabou de criar, já matou o cordeiro. Então, ou seja, santificou toda a criação, por isso que ele descansou no sábado. Ele não estava cansado, né? Porque a Bíblia diz, não se cansa aquele que não dorme nem de dia nem de noite. Esse descansar aí do capítulo 2, verso 3 de Gênesis, é um descansar de despreocupou-se em Cristo, porque ele sabe que agora tudo aquilo que for alcançado por Cristo não se perderá, né? Mas será eternizado e santificado. Então é isso que Cristo veio fazer, santificar. Então restam duas ofertas, que é os manjares e o sacrifício. Quando Caim nasce, ele nasce lavrador da terra para oferecer os manjares. E Abel nasce e se torna pastor de ovelha para oferecer sacrifício. Então Caim oferece os manjares, Abel, o sacrifício, está a redenção. Você pode ver que quando Deus aceita ou rejeita a oferta de Caim e de Abel, ele não aceita ou rejeita a primeira oferta. Primeiro ele aceita ou rejeita eles, porque aquelas ofertas estão fazendo redenções. Deus está vendo eles naquela oferta. Né? Quando Deus diz, olha, e aceitou o Senhor, a Bíblia diz, e aceitou o Senhor Abel e a sua oferta, veja como Abel vem na frente, só depois da oferta. Rejeitou o Senhor a Caim e a sua oferta, né? Porque quando eles ofereceram a oferta, Deus viu eles. A oferta não determina quem eu sou, mas a oferta revela o meu coração. É isso que está. Deus podia ter dito para Caim, Caim, vai buscar uma outra oferta, porque essa não me agradou. Se Caim fosse 10 vezes buscar outra oferta, ele traria 10 vezes outra oferta igual a primeira. Por isso que Deus não mandou ele mudar de oferta, Deus mandou ele mudar de coração, dizendo, se você fizer o que é bom, você também vai ser aceito. O problema nunca está na oferta, o problema está no meu coração. A oferta só expõe o que está dentro do meu coração. Então, ali Deus primeiro aceitou a Abel e depois a oferta. Deus rejeitou a Caim e depois a oferta. E assim são nas ofertas de redenções. Essas ofertas, uma valida a outra. Eu não posso oferecer manjares onde não houve holocausto e não posso oferecer sacrifício onde não houve manjares. Por isso que Jesus precisou ministrar a ceia primeiro para depois ir para a cruz. Porque a ceia é os manjares e na cruz está o sacrifício. Ok? Então, ele nunca vai poder. Agora, esse mesmo Jesus que ressuscitou, e na mesma noite que ressuscitou, na mesma madrugada que ressuscitou, perdão, ele não ressuscitou de noite, ele ressuscitou no domingo pela madrugada. Na mesma madrugada que ele ressuscitou, ele foi assunto ao céu. Ele mesmo disse a Maria Madalena, vai e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu pai. E ele foi do jardim para a casa do pai. 8 dias depois ele aparece numa casa cujas portas e janelas estavam fechadas, ele aparece lá dentro. Depois ele aparece no barco à noite, os caras estão pescando num barco, ele aparece, os caras pensaram que viram algum espírito. Então Jesus, nesses 40 dias, subiu e desceu ao céu várias vezes, tem prova bíblica disso aí, ok? Mas esse Jesus, no final de 40 dias, foi levado. O cordeiro do sacrifício foi levado. Por exemplo, eu e você só temos Jesus misticamente na ceia. Nós temos ele em realidade no nosso espírito, porque ele habita em nós, né? Mas não temos ele tangivelmente, a não ser na ceia, quando nós seguramos o pão. Porque ele foi os manjares, ele diz, esse pão é o meu corpo, ele disse, esse cálice é o meu sangue. Então eu sou os manjares, eu sou essa oferta de manjar, eu sou essa oferta de alimento, eu sou essa oblação, eu sou essa libação que está entregue diante de Deus. Eu sou o aroma suave que vai fazer você chegar diante de Deus sem que Deus tenha nenhuma fúria contra você. E depois ele foi se oferecer na cruz como um sacrifício, porque só pode oferecer sacrifício depois que foi entregue os manjares. E esse Jesus foi assunto ao céu. E o cordeiro que Deus imolou para si mesmo ainda não foi repartido conosco. Lembre-se que quando Abraão vai para Moriá com Isaac, olha o que Abraão diz, Deus proverá para si um cordeiro. Deus não vai prover para Abraão
né? O que Deus Para proveu para si. Abraão, né? O que Deus proveu para Abraão lá em cima do Moriá, nem era cordeiro, era carneiro. Deus fez questão de prender pelo chifre para todo mundo saber que não era um cordeiro, que o cordeiro ainda deveria vir. Porque cordeiro não tem chifre, que tem chifre é carneiro. Deus prendeu pelo chifre para ninguém ter dúvida que o cordeiro ainda tinha que vir. E Deus proveu para si um cordeiro, que é a obra de Deus, sem participação nenhuma do homem. Esse é Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando ele vai ser batizado por João, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Naquele momento ele nasce como Cordeiro. Em Gênesis capítulo 15, quando Abraão oferece as primeiras ofertas de holocausto de animais e de sacrifício de animal, Deus fala para ele, pega uma bezerra de 3 anos, pega uma cabra de 3 anos, pega um carneiro de 3 anos, que eles ofereciam animais de 1 ano ou animais de 3 anos. Quando o pecado não era tão grave, era um animal de 1 ano. Quando o pecado era muito grave e você precisava esquecer esse pecado, é um animal de 3 anos, porque o animal de 3 anos é perfeito para sacrifício. Com 30 anos, Jesus foi batizado por João e João diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Então, quando Jesus fez 30 anos, ele nasceu como Cordeiro, porque ele foi do 0 aos 30, um varão perfeito, mas com 30, ele nasce como Cordeiro. 3 anos e pouco mais tarde, ele é imolado, ainda com 3 anos, como um sacrifício perfeito para a expiação de pecados. Esse mesmo Jesus, Deus levou para ele, e só vai compartilhar conosco de forma tangível na mesa chamada as bodas do Cordeiro, porque a ceia é a Páscoa aperfeiçoada, e as bodas do Cordeiro é a ceia aperfeiçoada. Ok? Só que com o sacrifício, porque agora nós não temos tangivelmente o sacrifício. Então, todo aquele que vai para essa mesa tem que ter participado dos manjares na terra, porque senão não pode participar da mesa, porque não pode haver sacrifício onde não houve manjares. Essa ceia que fala de memorial, não fala para você olhar para trás e ficar chorando pela morte de Jesus, porque a morte de Jesus não é para ser chorada, a não ser de alegria. Celebrada. A não ser que o choro seja de alegria, porque é para celebrar. E para se lembrar que um sacrifício vai ser entregue. Por isso que ele diz, assim você vai anunciar a minha morte até que eu venha. Então, a ceia não fala da morte que passou, anuncia o que vem. Um sacrifício vai ser entregue. Deus vai nos entregar o sacrifício nas bodas do Cordeiro. Mas, infelizmente, eu não sei se muita gente vai poder participar, porque muita gente não ceia e não tem a presença dos manjares. Eu acredito que a maioria dos crentes que nos ouvem agora, eles nem saibam, né, da importância de ceiar, de participar da mesa de Deus. Como que você vai pôr um sacrifício aonde não houve os manjares primeiro? Você vai quebrar toda a doutrina. Então, quando Paulo fala em memória de mim, quando Lucas fala em memória de mim, é simples. Lucas é um médico grego. Tudo que ele aprendeu, aprendeu de Paulo. Né? E ele está falando tudo que está falando, né? Porque ele aprendeu e ouviu de Paulo. Ele é um médico grego que se converteu baixo o ministério de Paulo. E Paulo está ensinando a gentios. Então, Paulo vai falar em memória de mim. Mateus e Marcos não precisam falar isso porque fala judeu. E todo judeu sabe que os manjares são um memorial que anuncia a entrega de um sacrifício. E quando tudo isso acontece, e quando as pessoas ouvem isso, porque as pessoas podem falar assim, poxa, meu pastor Eduardo está querendo inventar roda, está inventando moda. Primeiro, nós chamamos a ceia de Santa Ceia, a ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Mas nós chamamos de Santa Ceia. Essa é a linguagem popular igrejeira. Eu já encontrei esse título em 90% das Bíblias que eu leio. Está lá o título Santa Ceia, ainda que o texto bíblico mesmo nunca tenha chamado essa cerimônia de Santa Ceia. Essa cerimônia tem 5 nomes bíblicos. Eu vou te falar eles. Olha, observe. A ceia do Senhor está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, ok? E nós temos a mesa do Senhor, está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Nós temos o partir do pão, está em Atos 2, 42. E também em Atos capítulo 20, verso 7. Nós temos ação de graças, ou seja, ou o cálice da ação de graças, ou o cálice da bênção, né, que é 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. E nós temos também em Mateus 26, 26 e 27, nós lemos o cálice sagrado. Então nós temos esses 5 nomes bíblicos aí para a ceia do Senhor. E esses 5 nomes bíblicos para a ceia do Senhor estão ligados àquilo que ela é, né? É a mesa, é a comunhão, é o partir do pão, é voltar a estar na presença de Deus, comendo do alimento que Deus provê. É voltar à amizade, porque quando Adão pecou lá no Éden, o que aconteceu? O muro de inimizade foi levantado. Quando Jesus morreu na cruz, o muro foi derrubado. Então eu posso voltar para a casa de Deus, eu posso voltar para o jardim de Deus, eu posso voltar para o paraíso de Deus, eu posso voltar para a presença de Deus, Glória a Deus. E comer na mesa de Deus o alimento que Deus provê, não é provisão do homem. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele ordenou de toda a árvore do jardim
você deve comer. Não era, Deus não deu a ele uma opção, Deus deu uma ordem. Não comer das árvores do jardim, Eliseu, era tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Gênesis capítulo 2, verso 16, começa assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Comer das árvores do jardim era uma ordem, não era uma opção. E a ordem foi dada em grau de prioridade. Primeiro, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Essa é a prioridade da ordem. E não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma prioridade secundária, ok? Primeira ordem é comer, porque eu nunca vou olhar para aquilo que Deus disse, não coma, sem primeiro dar as costas para aquilo que ele disse, coma. Eu nunca vou desobedecer a Deus sem primeiro dar as costas para a sua graça. Em Gênesis capítulo 2, verso 8, quem plantou o jardim foi Deus, mas no verso 16, quem colhe é o homem. Que mérito o homem tinha nisso? Nada. Então, essa é a graça de Deus manifestada. O homem não plantou para colher. Quem plantou foi Deus. Quem deveria colher era Deus. Mas quem colheu foi o homem. Então, essa graça dispensada ao homem, quando o homem olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro ele teve que dar as costas para as árvores que Deus ordenou que ele deveria comer. E não comer dessas árvores, ok? Era tão pecado quanto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, observe isso. As árvores que Adão comiam era provisão total e exclusiva de Deus. Jesus simboliza essa graça. Jesus é uma provisão de Deus. Maria não teve um relacionamento sexual com José para Jesus nascer. Foi o Espírito Santo que fez isso. Essa obra é a obra do Espírito Santo. Foi isso que o anjo disse quando desceu na casa dela. Você vai conceber, vai dar à luz a um filho. Qual foi a primeira palavra dela? Como se eu não conheço homem algum? Aí o que ele diz? O Espírito Santo descerá sobre ti e você conceberá e dará à luz, ok? Então, observe isso. Nós sempre estamos esperando de homens aquilo que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, quanto sonho, quanto a ministério, ok? Então ele disse, o Espírito Santo, Jesus nasceu por obra de Deus, por obra do Espírito Santo, é provisão total de Deus. E quando nós comemos do corpo de Cristo, nós estamos comendo da provisão total de Deus. Ou seja, está se fazendo de novo... Então, no Gênesis, o diabo derruba o homem pelo que come. E na ceia, ele nos restaura. Pelo que comemos. É isso, exatamente. Lá, o homem perdeu o acesso ao alimento que Deus provê. Porque foi levantado um muro chamado inimizade entre Deus e o homem. Então, o seu inimigo, Eliseu, não entra na sua casa, não come na sua mesa, da comida que você provê. Só o amigo faz isso. Então, quando nós nos tornamos de volta amigos, porque a gente começa num relacionamento como servo, depois amigo, depois filho, ok? Depois noiva, ok? Então, presta atenção. Mas quando você torna de novo amigo, você volta de novo a estar na mesa dele, comendo o alimento que ele provê. O que acontece quando eu dou as costas para essa mesa? Eu estou dizendo que entre eu e Deus ainda existe problema, entre eu e Deus ainda existe inimizade. Isso aí. Cristo acabou com toda essa inimizade. Cristo derrubou o muro da inimizade, que nos impedia de estar na presença de Deus. Então, só para a gente finalizar aqui a minha parte, tá? Verso 18 de Gálatas, capítulo 1, Paulo diz assim, ó, depois... Passado 3 anos, fui a Jerusalém. Isso só foi uma das revelações. Não, essa aqui é uma introdução para a gente falar sobre Paulo, porque não vai dar tempo de a gente falar hoje, é óbvio. Mas é uma introduçãozinha. A ceia foi uma das revelações que ele recebeu na Arábia, né, pastor? Uma das. Agora que vai vir a parte forte do que você está falando aí. Olha isso. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. E não vi mais nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, diante testifico, ele vai dizer o seguinte, se esses homens em algum tempo foram alguma coisa, não sei, mas agora eles não têm nada para me ensinar que seja de proveito. Ele fala mesmo. Ô Eliseu, a coisa é tão poderosa, Paulo aprendeu tanto, que os que foram apóstolos primeiro que ele ficaram para trás. Isso é uma prova que tempo de igreja não faz de ninguém sábio, e tempo de igreja não traz revelação para ninguém, é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. E que a revelação de Deus é progressiva, começa lá no Jardim do Éden, com a revelação da voz. Quando o homem peca,
né? Deus continua descendo, porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Se Deus tivesse problema com o pecado, quando o homem pecou, era só ele parar de descer. Estava resolvido, mas ele continuou descendo. Quem fugiu foi Adão. Então o pecado é um problema do homem, que Deus foi quem resolveu. Porque quem pecou foi o homem, mas quem resolveu foi Deus. O homem foi que se escondeu, foi Deus que enviou sua palavra atrás dele. Adão, onde está? Aí a palavra de Deus sai atrás do homem. O verbo de Deus, que estava com Deus, que era Deus, sai atrás do homem para resgatar esse homem. Quando Deus diz Adão, onde está? Deus está liberando sua palavra, o seu verbo, para ir até o homem, para resgatar de volta esse homem. O que Adão falou? Ouvi a tua voz e os teus passos no jardim, porque estava nu, me escondi. Mas ele não estava nu, ele tinha colhido folha de figueira, ele tinha coberto seu corpo e o corpo da sua mulher. Então, o produto vegetal, ou a tentativa do homem de cobrir o pecado, nunca vai dar certo. Quando a presença de Deus chega, expõe a nossa nudez. Né? Porque, olha que bem, ele diz, colheu para si folhas de figueira, fez avental para si e para a mulher. Mas quando a presença de Deus veio, ele fugiu. E por que ele fugiu? Ele diz, porque estava nu, me escondi. Da presença de Deus, né? Você não pode esconder o seu pecado. O homem não consegue resolver a questão do pecado. A nossa nudez sempre vai estar exposta diante de Deus. O que Deus fez? Deus, no capítulo 3, verso 21, Deus matou um animal inocente, sacrificou a carne inocente, derramou sangue inocente e cobriu de peles de animais a Adão e Eva. Ou seja, só Deus pode resolver a questão do pecado. Sim. Quem pecou foi o homem, mas quem pagou por ele foi Deus. Ok? Glória então, essa a Deus. Aqui é a minha contribuição nessa noite sobre o apóstolo Paulo e o seu tempo na Arábia. Meu Deus do céu, cara. Ó, vocês que me seguem, que ainda não seguem o pastor Eliseu Rodrigues, deixa eu falar para vocês. Esse é um dos maiores pregadores da atualidade. É um homem, além de sábio, ungido. Eu estive com ele, eu sentei aqui no pé dele para ouvi-lo aqui nos Gideões, no pavilhão ali. Eu sentei lá para ouvir. Esse homem virou aquele negócio de cabeça para baixo. Pensa, cheio da unção, cheio da graça, cheio da revelação, cheio da autoridade. E outra, esse camarada que vocês estão vendo aí, esse cara não negocia com o pecado, não. Pecado com ele anda debaixo da espada, irmão. É ligeiro para bater. E bate mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, se o cara está com o pecado escondido, escuta Eliseu pregar, confessa. Oh, meu Deus! Pastor, você falava e me arrepiava. Olha o nível da revelação progressiva. Exato. Gênesis 13 ele chama pelo verbo e diz a semente da mulher. Depois, lá em Gênesis 12, fala que o descendente de Abraão nos alcançaria. E veio de forma progressiva a revelação. E Paulo teve um acesso, pastor, muito mais do que os outros, sim? Muito, muito. Paulo teve um grande acesso, né? E os camaradas demoraram 3 anos para aprender a orar, a jejuar, a ser cheio do Espírito. Paulo fez tudo isso em 3 dias. Atos 9. E olha que coisa interessante, né? Jesus diz assim, ó, porque importa fazer com que ele entenda como é importante padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo também diz que me foi posto um espinho na carne por causa das revelações. Ou seja, receber muito de Deus não significa que vai fazer a minha vida mais fácil. Significa que vai fazer a minha vida mais íntima. Aleluia! Mais poderosa. Eu não creio que Deus tenha filhos prediletos, mas Deus tem íntimos. Se um pai tem 3, 4 filhos, ele ama igual os seus filhos. Mas sempre tem um que tem uma intimidade maior. Sempre tem um que cultiva um nível de intimidade maior. Então Deus não tem prediletos, mas Deus tem os íntimos. Tem aqueles que podem se achegar e pedir coisas que os outros não têm coragem. Pedido meu. Pastor Eduardo e os irmãos sabem que é um mestre diferenciado em nossa nação, um homem que prega ensinando e ensina pregando, não se expõe apenas para expor o texto. Eu gosto disso na sua vida, pastor Eduardo. Você se expõe para expor o texto. Tem gente que se expõe para expor tanta ostentação, tanta bobagem. É um homem próspero, mas nunca apegado às coisas. Os seus amigos mais próximos a você testemunham muito a mim de como que você abre a mão para o reino, sustenta, assim,
a obra de Deus do jeito que pode, por isso nada te falta, que o Senhor continue te prosperando. Em nome de Jesus, recebo. É um dos mestres mais conceituados no Brasil, que tem o meu respeito, sim. Mas um pedido meu, eu assisti sua aula na Academia de Pregadores e também acho que eu vi na Vigília Bom Samaritano, o senhor comentando sobre o ponto de contato do capítulo 6, versículo 58. O senhor pode expor para a gente ou deixa para uma próxima live? Eu penso que Estevão ministrava na mesma unção dos apóstolos, ok? E ele ministrava também aos gentios. E eu creio, tem textos que dá a entender que as vestes que foram colocadas nos pés de Paulo foram as vestes das testemunhas. E tem tradução que deixa entender que as vestes foram de Estevão, ok? Eu quero te dizer que, independente de quais foram as vestes, eu entendo que quando Paulo ali consente em parar o que Estevão tinha que fazer para Deus, ele foi escolhido para continuar. Se Estevão não fosse parado ali naquele momento, ele seria rapidamente um apóstolo dos gentios. E Paulo se tornou um apóstolo dos gentios. Eu entendo que o ministério de Paulo é a continuação do ministério de Estevão, com um acréscimo. Paulo precisa saber quanto importa sofrer, padecer pelo nome, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. E por quê? Porque ele consentiu na morte de Estevão. E Paulo acabou também sendo morto por causa do mesmo evangelho que ele condenou Estevão. É isso aí. Se o ponto de contato não está nas vestes, está na intercessão. Pastor, Estevão intercede. Senhor, não lhes impute este pecado. Capítulo 7, versículo 60. Isso aí. Agostinho chegou a comentar isso. Agostinho chegou a comentar que Paulo é perdoado por causa da intercessão de Estevão. Que apesar de... E tem um detalhe, né, Eliseu? Pode falar, pode concluir. Porque os apóstolos disseram, nós vamos ficar aqui com a palavra e com a oração. Mas ele foi para o meio da rua cumprir a missão apostólica que Jesus tinha dito. Então, apesar da posição que colocaram ele, nada pôde anular a unção que estava na vida dele, a apostólica, claro, aquele que foi enviado, aquele que tem a mensagem. Então, Estevão intercede, e na morte de um Estevão intercessor, nasce o Paulo pregador. E o detalhe que ali tem muitas testemunhas, mas só Saulo é citado. O olhar de Saulo para Estevão não foi como o olhar dos outros. Ele já olhou pensando no seu coração. Isso aqui é uma conjectura minha, ok? O que esse cara tem para ter essa coragem? Morrer olhando... Que Cristo é esse que o cara morre? Morrer olhando para cima, ainda com o rosto brilhando.